Fala galera, como vocês estão? Espero que todos vocês estejam bem. Eu primeiramente queria falar que neste momento eu estou iniciando um novo projeto no qual eu vou falar com vocês sobre diversos assuntos que conversam diretamente com a minha carreira, que no caso seria a carreira musical. Neste momento eu estou começando esse quadro aqui, até para que haja uma interação maior com vocês que me seguem no Instagram, Facebook ou que são inscritos no meu canal no YouTube. Uma das bandas que me introduziram no mundo da música, na qual eu amo de paixão, que foi extremamente influente para que eu pudesse escolher a carreira que eu sigo hoje, que é a carreira musical. Porque foi com essa banda em que eu passei a encarar esse tipo de arte como algo realmente lucrativo e que pudesse me fazer um bem que eu jamais imaginaria que eu teria um dia. E essa banda é o Legião Urbana, uma banda muito querida aqui no Brasil, como todos vocês sabem. Uma banda que vendeu muitos discos durante a sua carreira, mesmo que a discografia da banda seja bastante curta, né? Devido à morte precoce do Renato e o fato da banda não ter tido nenhum plano de ter continuado, né, substituído o vocalista, que infelizmente faleceu decorrência das complicações do HIV, no caso, na verdade, né? Para quem não sabe, eu vou contar um pouquinho da minha história com Legião para vocês. Quando eu era um moleque de 10 anos, mais ou menos, o tipo de música que eu escutava era basicamente músicas de desenhos, de animes, ou então algum tipo de rock que tivesse uma temática um pouco mais fantasiosa e eu diria até mesmo infantilizada. Esse era o tipo de música que eu escutava. Até eu conhecer o Legião Urbana, eu nunca havia tido contato com um artista que criasse um conteúdo lírico e abordasse temáticas tão sérias e tão presentes no nosso dia a dia, né? Temas como solidão, depressão, até mesmo questões políticas que infelizmente sempre vão andar de mãos dadas com a nossa própria realidade, e outros temas que nós simplesmente somos obrigados a conviver diariamente por fazerem parte da vida de forma natural, né? E eu nunca havia tido contato com alguém que fizesse isso. Quando eu resolvi dar uma variada no que eu escutava, o meu pai, que sempre foi muito fã da cena de rock nacional dos anos 80, falou para que eu pesquisasse sobre algumas bandas e eu, graças a Deus, dei ouvidos a ele e fui pesquisar no YouTube. E uma das primeiras bandas que apareceu foi o Legião Urbana, e a primeira música que eu escutei foi Será, que é uma música que está no primeiro disco da banda, o auto-intitulado, de 85. E a partir dali a minha vida mudou, cara. A minha vida simplesmente nunca mais foi a mesma. Eu passei a enxergar a música com outros olhos, eu passei a ter uma inspiração para que eu pudesse vir a escolher o que eu realmente queria, né? Até porque naquela época eu também não fazia ideia do que eu queria ser como profissional. Eu não queria, às vezes eu preferia deixar pra lá, chutar o balde. Eu nem queria ligar muito para a questão do meu futuro, coisas do tipo. E depois que eu comecei a escutar o Legião Urbana e outras bandas do cenário de rock nacional dos anos 80, acendeu aquela chama artística, sabe? Eu diria que se eu sou músico hoje em dia, grande parte eu devo a esses caras aqui. Uma grande parte. Para começar, eu gostaria de falar especificamente sobre esse CD, As Quatro Estações, de 1989. É um disco que muitos fãs consideram o favorito, e motivos não faltam, né? O repertório é excelente, temos músicas aqui que acabaram virando hinos do nosso rock, né? Do rock brasileiro de forma geral, além de ter uma produção que eu considero muito boa para a época, ainda mais falando de anos 80, em um país como o Brasil, onde geralmente as coisas sempre eram mais atrasadas e o meio artístico, a indústria fonográfica nunca agiu de maneira diferente para combater esse tipo de
falta de atualização, né? Bom, o que eu posso começar falando sobre esse disco, o que eu posso falar primeiramente? Antes de eu começar a dar a minha opinião a respeito desse CD, eu queria mostrar alguns dados para vocês. Bom, primeiro, esse disco, comercialmente falando, é o mais vendido da história da banda. Nenhum disco que a banda lançou antes ou depois conseguiu superar as 4 estações. Ao todo, esse disco vendeu 1.900.000 cópias. Sem falar que as vendas desse disco ajudaram a banda a ultrapassar a marca de 1 milhão de cópias vendidas somando todos os discos. Porque, para quem não sabe, até o lançamento das 4 estações, a banda já havia lançado 3 discos de estúdio. O auto-intitulado de 85, 2 de 86 e O Que País É Esse? Que no caso seria o terceiro disco. E as vendas ajudaram a banda a ultrapassar 1 milhão de cópias vendidas. Ou seja, o disco, além de ser um divisor de águas comercialmente falando, ele também acabou sendo uma espécie de redentor para a imagem e para a moral que a banda passou a ter depois disso. Porque, para quem não sabe, a partir do momento que a banda atingiu esses números extremamente ótimos para a opinião da gravadora, o Legião acabou ganhando muita moral com essa galera de gravadoras, a galera que participava do show business na época, né? Porque todo mundo passou a enxergar a banda como uma espécie de máquina lucrativa, uma mina de ouro. Essa visão acabou sendo adquirida por conta desse disco, As 4 Estações. Agora, o que eu gostaria de falar para vocês a respeito desse CD? Eu gostaria de falar algo que provavelmente pode parecer meio destoante com o restante do vídeo, mas eu vou falar mesmo assim porque é uma opinião minha. Esse disco não é o meu favorito do Legião. Para mim, o melhor trabalho que a banda já fez foi o 2, que no caso seria o seu segundo disco. E eu gosto mais do 2 por conta da sonoridade, dos arranjos que a banda fez nesse disco e a temática das letras, que me agrada ainda mais. Porém, eu não vou negar que esse disco aqui é um dos melhores que a banda já lançou desde que ela foi fundada lá em meados de 82. E por que eu digo isso? Porque primeiramente o repertório aqui é super inspirado. As músicas apresentam letras riquíssimas em conteúdo poético, conteúdo lírico, e na minha opinião, aqui o Renato ele alcança um dos pontos mais altos como letrista. Ele consegue impor nesse disco mensagens muito fortes que não dizem respeito apenas a toda aquela visão político-social que ele tinha do nosso país. As mensagens, além desta, também poderiam se estender para temáticas mais humanas, que pudessem envolver mais a questão do sentimento, como depressão, como o amor, a questão da bissexualidade dele, que foi abordada em Meninos e Meninas, dentre muitas outras coisas, inclusive até menções à Bíblia Sagrada, como a gente pode ver em Monte Castelo. E também uma parte interessante é da terceira faixa do disco, a Feedback Song for a Dying Friend, que no caso faz uma homenagem a várias pessoas, incluindo o Cazuza, que naquela época já estava doente em decorrência do HIV e já estava vivendo seus momentos finais. Inclusive foi nesse período que ele estava vindo a público com aquela aparência extremamente desagradável por conta da doença, que mais tarde, infelizmente, acabaria vitimando o próprio Renato Russo também. E, além de um repertório muito inspirado no conteúdo lírico, esse disco possui arranjos um pouco mais sofisticados em relação ao Que País É Esse? Porque, para quem nunca ouviu, o Que País É Esse? Tem uma pegada muito voltada para o punk inglês, que sempre foi um subgênero do rock que influenciou diretamente todo o trabalho do Legião Urbana. E O Que País É Esse? Foi um disco que abordou bastante essas influências de Ramones, Sex Pistols e The Clash que a banda sempre teve. Porém, no As 4 Estações, que foi o disco que sucedeu Que País É Esse?, a banda se distanciou bastante desse
punk rock violento e abordou uma temática que eu poderia considerar muito próximo de um romantismo que não conversa nem um pouco com aquele romantismo clichê que outras bandas estavam acostumadas a fazer. Muito pelo contrário, era um romantismo repleto de questionamentos a respeito do próprio tema, uma espécie de metalinguagem que o Renato gostava muito de utilizar nesse tipo de conteúdo que ele produzia.